Eu não acho que dê para dizer que os evangélicos são o maior problema do Brasil. O Brasil tem muito problema. Assim como existe muito evangélico, que é gente que trabalha, que tem família, que cuida de coisa, que faz, sabe? Que não é problema. Então, pegar os evangélicos como um todo e dizer que os evangélicos são um problema, talvez você esteja pensando em alguns pastores evangélicos especiais que geram problema. Mas esse núcleo evangélico na população brasileira representa duas coisas que dá medo em muita gente. Conservadorismo moral, em termos de comportamento. Um certo endurecimento da visão de como as pessoas devem viver, que muita gente tem medo, certo? Quando eu digo essa muita gente, é principalmente gente que circula pelo mundo da inteligência, que produz conteúdo, que vocês leem, veem na televisão ou ouvem na faculdade, né? E outra coisa, representa uma tendência ao que a gente chama de liberalismo popular. E os evangélicos, como os protestantes, tendem a acreditar que as pessoas não devem ganhar se elas não trabalharam por isso. Isso é a mentalidade de raiz protestante, né? Você ganha aquilo que você faz. E, portanto, há uma tendência a um discurso de diminuição do Estado. Duas coisas juntas que dá medo em muita gente. Conservadorismo moral, portanto, discurso centrado na família, discurso de redução de certas questões que têm a ver com comportamento, sexualidade, por exemplo, certo? E ao lado disso, um discurso do tipo assim: você trabalhou, você merece, você não trabalhou, não me enche o saco. Isso significa uma certa crítica à ajuda social, gasto social, certo? Né? Uma valorização, inclusive, da vida dentro da igreja e não da vida dependente do Estado, né? Então você pega gente que vem de classe social menos privilegiada, que às vezes trabalha como empregada doméstica, essa mulher entra na igreja, ela começa a fazer amizade, ela chora, consegue levar o marido dela e também chora, ele bebia, enchia a cara, batia nela, aí ele para de bater nela, recebe Jesus no coração, o irmão arruma um emprego para ele começa a trabalhar, ele já não gasta o dinheiro dela só, os dois começam a ter dinheiro em casa. Um dia volta a transar, coisa que não fazia muito tempo. Jesus ajuda inclusive a isso, ao contrário do que se pensa, certo? Volta a transar, e aí os filhos ficam alegres porque a mãe está cantando em casa, o pai está feliz, né? Aí eles ganham o que fazer no final de semana, a igreja propicia a sociabilidade, ganha a cidadania dentro da igreja, né? Eles tomam decisões, pagam dízimo, mas os ricos pagam terapia, 300, 400 reais a hora para o terapeuta falar né? Então assim, cresce, você tem um sentimento de unidade, certo? Você tem um sentimento de que você participa de alguma coisa. Pessoas que normalmente não sentiam que participavam de coisa nenhuma, ganham cidadania. Então, uma das coisas que o crescimento da igreja evangélica no Brasil está ensinando para o povo inteligente, que nem eu, assim, que trabalha com política, ética, filosofia, história, geografia, sociologia e tal, jornalismo, é o seguinte: o movimento evangélico está mostrando no Brasil que ele consegue produzir sensação de cidadania mais do que o Estado brasileiro consegue. E de forma mais eficaz, e mais imediata, e mais barata. É só um dízimo, certo? E você recebe, em troca disso, amizade, sentido, vínculos, um equilíbrio familiar, né? Tudo que as pessoas querem na verdade. A ideia de que Deus criou a humanidade por amor é uma interpretação muito específica do cristianismo, né? A rigor, a gente não tem a mínima ideia porque Deus criou a humanidade, porque Deus tem tudo. Ele é super poderoso, não precisa de nada. E nem sempre as religiões, como eu dizia no começo, na sua origem, oferecem esperança. Às vezes ofereciam esperança no nível da barganha. Eu sacrifico essa pessoa ou esse animal em troca, vê se você não deixa a gente morrer tanto de fome, né? Então, a relação entre religião e otimismo é uma relação histórica em alguns momentos e mais recentemente, digamos 2000 anos, e principalmente no último século, a religião precisa ser otimista. Porque se ela não for, ela não atrai. Ninguém hoje quer papo de alguém que diga: você é pecador, você vai para o inferno. Não, você quer ser feliz, né? Apesar de que normalmente as pessoas que acreditam em Deus, de alguma forma supõem que sim, haveria um Deus e que sim, faria parte do plano desse Deus acreditar que a felicidade humana está dentro do projeto. Porque, na realidade, a religião, Deus, é uma espécie de combo. Adianta muito pouco você acreditar em Deus, ou similares, se isso não significar, de alguma forma, que em algum momento você para de sofrer, né? Mesmo que você não pare de sofrer aqui, muitos acreditam que você vai parar de sofrer
no além, em algum momento. Em algum momento essa agonia acaba. Queria que você comentasse essa ideia não é nem do presidente Lula, mas do PT de forma geral, em estabelecer um sistema de estudo interno para saber como é que pensam os evangélicos, os religiosos, todas as matizes religiosas, para que o PT se aproxime deles. O PT entende que tem tido dificuldade para chegar e convencer católicos, evangélicos, alguns espíritas e etc. E o PT não quer isso. O PT quer porque quer uma maneira, uma ferramenta, uma maneira de chegar à mente, ao coração, à alma desses religiosos. O que você acha disso? Olha, a serpente uma vez usou de uma maçã para conseguir o que ela queria, né? Então, o capeta, os demônios sempre vão tentar achar ferramentas para conseguir enganar os seus alvos. Eu vejo o seguinte, não é uma questão do PT querendo se aproximar ou entender o evangélico, entender o católico, entender o espírita. Não. Eles querem entender como que eles podem manipular as pessoas que vivem uma vida próxima à palavra de Deus. É isso. Eles entendem uma coisa. Quem vive próximo aos mandamentos de Deus, quem tem o seu coração cheio de fé, tende a ser mais blindado a essa doutrinação, a essa tentativa de captura desse pessoal da esquerda. Eles estão ali sempre apoiando aborto, drogas, ideologia de gênero. E pessoas que são próximas a Deus, ou tentem viver de acordo com a palavra de Deus, elas se afastam disso. Então eles estão agora entenderam que agora tem que criar uma nova maneira de manipular a informação para enganar essas pessoas. Olha, eu digo para eles, boa sorte. E eu tenho certeza que vai ser uma empreitada sem muitos frutos a serem demonstrados, porque é muito difícil uma pessoa que viva a palavra de Deus ou tenha Deus como seu norteador de princípios e valores se aproximar do PT. Embora eles consigam, às vezes, enganar alguns, o que é até chocante quando você encontra uma pessoa que fala que é cristã, mas vota no PT, é algo assim que dá um nó na cabeça. É como dizer assim, eu amo meus filhos, mas vou deixar os Nardoni cuidar deles. Simplesmente não tem conexão. Mas existe pessoas num nível de imbecilidade tão grande, que chega a ser patológico, que tem a capacidade de vomitar frases como essa, né? Eu sou cristão, mas eu voto no Lula. Eu sou cristão, mas eu sou comunista. Parece que essa pessoa não sabe que o comunismo, o socialismo, a ideologia que o Lula apoia, ela é responsável pelo extermínio, o maior extermínio de cristãos na história da humanidade. Mas são de cristãos mentes e não cristãos. de todo mundo, mas principalmente cristão. Porque o cristão tem uma autoridade que está nos céus, tem uma autoridade divina. E essa ideologia não aceita nenhuma autoridade que não seja eles. E por isso que eles têm como missão exterminar qualquer pessoa que ama Deus. Queria que você... Pondé, os evangélicos do Brasil já são mais de 30% da população e, segundo o Datafolha, já em 2036 eles vão ultrapassar o número de católicos no Brasil. Por que os evangélicos cresceram tanto assim no Brasil? Olha, a gente tem várias hipóteses. A primeira é que os protestantes, eles são extremamente empreendedores. Foram na Europa e olha só o que eles fizeram. Weber acha que eles inventaram o capitalismo. Inventaram os Estados Unidos da América, que é o país mais rico do mundo até hoje. Há uma outra característica dos evangélicos é que, para os evangélicos, ser evangélico é pregar a palavra. Evangelizar. Evangelizar, portanto. Significa que se você é um convertido, você deverá converter outros. Então não é tipo, encontrei Jesus e fico com ele para mim. Entendeu? Você tem que criar uma verdadeira rede social à sua volta em que você trabalhe pela conversão de outros, que é justamente a ideia de evangelizar, né? No caso do Brasil, a gente tem também a Igreja Católica, além dela durante séculos, ter sido absolutamente hegemônica e, portanto, não tinha competição dentro do mercado cristão, né? O mercado religioso cristão era todo na mão da Igreja Católica e como todo mundo que é dono de quase tudo, vira meio preguiçoso, né? E também um elemento que é o seguinte, tem um elemento teológico e tem um elemento, digamos assim, burocrático institucional. A Igreja Católica é uma instituição lenta. Ela é burocrática, hierarquizada. Aquelas pessoas que estão na ponta da Igreja Católica têm pouca autonomia, ou seja, os padres que estão lá na ponta pastoral têm muito menos autonomia de pensamento e de decisão do que os pastores. E demoram muito mais tempo para serem produzidos, digamos, formados, do que os pastores. Eles levam mais tempo e, diga-se de passagem, se você comparar, por exemplo, protestantes não pentecostais, históricos,
metodistas, batistas, Presbiterianos. o que aqui no Brasil se chama luterano, presbiterianos, normalmente a formação desses pastores já há algum tempo tem sido melhor do que dos padres católicos, né? A Igreja Católica tem um problema muito grave de vocação. Talvez, falando dos pentecostais e neopentecostais, a formação seja bem mais rápida. Aí não tem nem praticamente formação. Se você pegar uma Assembleia de Deus, ainda tem alguma formação. Mas se você pegar essas igrejas que são, do ponto de vista de mercado, super agressivas, a formação basicamente é um carisma pessoal comunicativo ao lado de técnicas de marketing, né? Eu diria que a formação é em marketing. Mas, ao mesmo tempo, a Igreja Católica, ela, desde os anos 60, pelo menos, ela fez uma síntese teológica na América Latina, no bojo da Guerra Fria e da influência das políticas anticoloniais, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. A Igreja Católica, na América Latina, inclusive no Brasil, ela fez uma parceria muito grande com movimentos de esquerda, inclusive movimentos político-partidários. O PT, parte dele nasceu numa sacristia, né? Então, a chamada teologia da libertação, ela fez uma trajetória em que ela se alinhou à política partidária, a lutas políticas eleitorais, né? O que fez com que o jargão que se usa muito em estudos de religião no Brasil, que a Igreja Católica fez opção pelos pobres e os pobres fizeram opção pelos evangélicos. E quando você é pobre, você é desgraçado 3 vezes. Você não tem cidadania. Você não tem rede de assistência. As igrejas evangélicas, elas têm uma capilarização que o Estado não tem. E te oferecem, de alguma forma, tudo isso. E que a Igreja Católica também não tem. E elas oferecem para você possibilidades de emprego, possibilidades de filhos namorarem filhas dentro da mesma igreja, dentro do mesmo grupo, né? E a gente sabe que as famílias sempre esperam que seus filhos e filhas namorem pessoas que sejam razoavelmente semelhantes à sua própria família, mesmo quando está falando de família secularizada, que tem ali um conjunto. Imagina uma família de pessoas anti-Bolsonaro que a filha começa a namorar um bolsominho ou o contrário, para fazer uma analogia. Então, os evangélicos, eles têm criado uma forma de cidadania dentro do país, já que o Estado não consegue garantir essa cidadania. E o resultado é que essa cidadania, ela pode começar a se descolar da cidadania do Estado.